Esse painel vai abordar o trabalho remoto, a expansão da conectividade, a jornada das aplicações, o crescimento dos ataques sofisticados e a conectividade em OT. E para aprofundar todos esses temas, e temas importantes, eu tenho a honra de chamar aqui ao palco Omar Pinheiro, diretor de Infraestrutura, Operações e Cybersecurity da Natura e Colatam. Há mais de 25 anos no setor de TI, com uma carreira focada em infraestrutura, Omar já atuou como CIO da loja Le Biscuit e ocupou cargos de liderança em multinacionais de peso, como Whirlpool, DASA, Vivo e General Electric. Agora vamos para o nosso segundo convidado. Seja bem-vindo, Omar. Agora vamos para o nosso... O nosso segundo convidado desse painel é o Renan Mello, CISO e DPO do Grupo Carrefour. O Renan é líder na vanguarda de práticas em cibersegurança e proteção de dados do grupo para o Brasil. Com mais de 2 décadas de expertise em tech e cyber, foi ele quem elaborou e conduziu a defesa cibernética para a participação do Carrefour no Big Brother Brasil 2023. Seja muito bem-vindo, Renan. Nosso outro convidado é Gabriel Borges, CISO do BTG Pactual. Oi, Vesper, Italtel, Orange Business Service e em seus 15 anos de experiência no mercado em redes e telecomunicações, Gabriel atuou nessas empresas e também na Cisco, onde teve certificação CCIE. Há 12 anos no BTG Pactual, Gabriel ocupa a posição de CISO nos últimos 5 anos. Bem-vindo ao palco. Agora o mediador do painel, Marcelo Maiorga, vice-presidente Pre-Sales System Engineering da Fortinet. Bem-vindo, Marcelo. Mestre em Administração de Empresas pela Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, Marcelo lidera uma equipe de mais de 250 engenheiros de pré-vendas da Fortinet na América Latina e no Caribe. Sejam todos bem-vindos. Microfones funcionando? Certinho? Tá. Ok, então, agora é com vocês. Fiquem à vontade. Muito obrigado. Imagina. Bom dia para todos. Em nome da Fortinet, muito agradecido por nos acompanhar neste dia. Especialmente aqui agradecido aos nossos convidados, né? Aos nossos convidados por nos acompanhar aqui para compartilhar as experiências, né, deles, que a verdade é a intenção do painel, né? Não é de nós falar tanto de tecnologia da Fortinet necessariamente, mas conhecer o que passa no mundo real, né? Um pouco a ideia aí. Então, eu queria começar falando um pouco de uma situação que nós na Fortinet encontramos e talvez vocês também nas suas empresas, que é um pouco a complexidade, né? Há estudos, incluindo aí a Gartner, né, que falam que uma empresa padrão tem mais de 30 tecnologias, né, de cibersegurança, o que, claro, dá muita complexidade, né, na hora de gerenciar, né, na hora de até gerenciar na parte de compra, sei lá. E eu queria perguntar para vocês, como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês lidam nos seus negócios com essa complexidade, né? Não sei se vocês têm algum tipo de estratégia, estão pensando em algo, se é uma coisa já que faz parte do dia a dia, né? Então, talvez podemos começar aqui com o Omar, né? Vamos na ordem. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com parceiros e reencontrar vários amigos aqui também no evento. Eu acho que a escolha de soluções de segurança, né, ela não deve ser que nem uma roupa que você troca todo dia. Eu acho que como um RP, que você às vezes faz uma escolha e você casa com aquilo, né? É difícil você trocar um RP da noite para o dia. Então, acho que, primeiro, fazer bastante estudo de mercado, né, consultar dentro da tua indústria, fazer benchmark e fazer uma escolha e começar a padronizar dentro dessa escolha. Porque, como você falou, essa miríade de ferramentas gera dificuldade de capacitação das pessoas, né, reter pessoas tão diferentes dentro do seu time é difícil, e para fazer automações também fica mais complicado. Então, para você obter todos os benefícios de automações, eficiência de custos, você tem que buscar uma padronização,
né? Então, escolher um parceiro que ofereça soluções mais completas, aí você consiga padronizar o seu parque, eu acho que é de fundamental importância. Valeu, muito obrigado. E, Renan, o que acontece aí com a Carrefour, né? O Grupo Carrefour? Obrigado, Marcelo. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Realmente é sempre bom rever vários amigos, né? A gente está na estrada há um tempo. Mas para falar um pouquinho sobre isso, dentro do Carrefour, como a gente chama multinacional, uma série de marcas, né? E bandeiras dentro do Brasil, isso acaba acontecendo. Então, a gente vê uma sobreposição de soluções e a gente tem que sempre fazer um estudo para tentar enxugar isso, né? Às vezes a gente tem a própria solução dentro de casa e acaba não vendo aquilo. Hoje, o grupo ele adota uma postura muito de sinergia. Então, acho que até para compartilhar, isso é muito difícil dentro de um ambiente tão grande, a gente fomenta e tentar, né, realmente não usar soluções que não precisam. Então, hoje, a gente tenta entregar como produto. Então, é muito transversal, né? Então, hoje, antes da gente sair adotando uma solução, a gente busca entender se alguma unidade de negócio possui essa solução ou não, porque realmente é um desafio gigante, né? Então, a gente cria lá o nosso mapa de aplicações de ferramentas de segurança. Então, hoje a gente pode ter mais de 30, 35 vendors, e realmente aqueles que conseguem consolidar isso, né, como o Frederico falou um pouco mais cedo, fazer a convergência, né, das soluções acaba facilitando. Então, acho que isso é um desafio que a gente tem para uma empresa do nosso tamanho. Obrigado, hein? E, Gabriel, você vem tá no mundo da banca, né, na indústria da banca, das finanças, né? Como é que você vê isso, né? Bom dia a todos. Direto ao assunto, né? Essa agenda de consolidação, ela existe aqui no BTG, tá? Com certeza a gente busca isso para simplificar a operação do dia a dia, porém outros aspectos regem essas decisões, como a diversidade de unidades de negócio, por exemplo, que o banco tem, é muito grande, e de ambiente que a gente tem. E também um outro aspecto que rege também é o tamanho da ameaça, né? Então, assim, eu posso dar um exemplo, assim, olhando para a Fortinet, pensando em Firewall, eu me lembro que lá atrás teve um movimento de Next Generation Firewall, etc. Isso facilitou a vida de todo mundo, realmente a ideia era fantástica. E hoje a gente já fala em ter funções específicas, mais robustas para cada funcionalidade que existe no Next Generation Firewall, porque realmente a régua está muito alta, né? A ameaça está enorme. E pequenas etapas dos ataques elas estão sendo vendidas no mercado, né? No mercado negro, né? No crime como um todo, né? Assim, hoje você tem B2B, B2C lá no mundo do crime, né? Então, e essas etapas estão sendo vendidas realmente. Então, um avanço de um ataque vale dinheiro, entendeu? Tá bom. E aí, pegando um pouquinho aí, né? Eu acho que os três falaram um pouco de que a consolidação, um pouco de tecnologias é uma parte importante. Eu queria perguntar para quem quiser responder aí, nesse sentido, quando vocês estão na escolha, né, de uma tecnologia, vocês estão pensando um pouco de como essa tecnologia vai se integrar no ecossistema que vocês já têm? Fazem algum tipo de teste de integração no ecossistema? Ou é uma coisa que você vê em tecnologia isolada de tudo que você já tem na empresa? Tá, bom, hoje eu acho que eu vou conseguir linkar um pouquinho, Marcelo, sua pergunta com a postura que o grupo adotou, né, caminhando para a transformação digital. Então, hoje, a gente está fazendo um movimento hoje não, já faz algum tempo, mas é longo, né, essa jornada, uma transição para a nuvem, para a cloud. E a gente vê que aquelas estruturas on-premise, né, elas exigem um nível de proteção, e quando você externaliza isso, você vai para a cloud, você precisa colocar novos recursos, novos skills e novas ferramentas. Então, só que isso você precisa conectar com o que já existe, né? Então, hoje lá a gente fala muito forte sobre a postura cibernética para a cloud. E aí você tem N vendors, né? Então, como é que você integra uma solução nova dentro do ecossistema existente e com culturas diferentes, né? Que a gente estava falando, né? Com grandes negócios, você tem vários ambientes. Então, hoje é uma premissa,
né? Então, quando a gente coloca como pré-req, você tem que gerar uma certa compatibilidade, né? Até para você conseguir não só modernizar, mas transformar futuramente. Então, hoje, para a gente, é um pré-req, quando a gente coloca alguma coisa dentro da esteira. Tá? Só vou tentar conectar com um ponto que você colocou, sobre testar, mas também já ter segurança desde o nascimento, né? Então, esse modelo de um departamento centralizado de segurança é um modelo já fadado ao insucesso e ao passado. Então, acho que ter essa cultura de cibersegurança na cabeça do dev, do SRE, do engenheiro de telecom, né, do security officer, obviamente, por obrigação, é fundamental. Porque ao tentar expor essas coisas, desde a construção, né, do zero daquela aplicação, o desenvolvedor tem que ter essa cabeça. Isso não pode ficar pronto para, na trilha, alguém vai checar, o Sona vai fazer um teste, vai detectar o bug. Não, o cara que está desenvolvendo já desde o início, o engenheiro que está bolando aquela arquitetura, como aquilo vai ser exposto, a API, que vai chamar pelo app, já tem que ter segurança no nascedouro. Né? Tem que ser distribuído esse conhecimento de segurança e a responsabilidade também. Interessante esse ponto, né? Porque na Fortinet nós também, né, temos, além do time que está cuidando da cibersegurança dos produtos lá, nós temos champions em cada um dos times de desenvolvimento para cuidar desde o nascimento da tecnologia, né, os aspectos de cibersegurança, né? Interessante aí. Deixa eu tocar aí, então, aproveitando que o Renan fala um pouco da nuvem, né? E é um dos pontos que eu queria conhecer, né, das suas experiências, porque uma das coisas que eu vejo, né, nos últimos anos, talvez muito mais forte, talvez nos últimos 2 anos, é que todos os nossos clientes estão num processo, numa jornada de mudar alguns workflows para a nuvem, né? Em alguns casos são coisas que podem ser como, sei lá, SaaS, como o Office 365, outros casos mais fortes, como a gente acompanhou até um banco mudando o core do banco em modelo de IaaS na nuvem, né? Então, eu queria perguntar para vocês como é que as suas empresas estão nesse processo. E uma coisa interessante aí também é em que ponto as empresas se engajam nos times de cibersegurança quando eles estão pensando em levar um workflow para a nuvem, né? Qual é a experiência? Talvez, Gabriel, não sei se você quer começar. A gente tem uma experiência de longa data, a adoção. Eu, inclusive, sou carioca, eu vim para São Paulo para trabalhar no projeto de adoção a cloud lá no BTG. E, assim, hoje o nosso workload é quase que, sei lá, 80% por aí, rodando em AWS. Tá? Então, assim, existe já uma maturidade, a gente bateu muita cabeça, realmente o desenvolvedor ele olha para isso como uma abolição, né, da infraestrutura, vamos dizer assim, e de todos aqueles processos que engessavam na cabeça deles, etc. Porém, hoje, com a maturidade, né, e com os tamanho do ambiente, você se encontra, assim, a gente tem que ter um trunfo na mão, a equipe de segurança, né? Que é, por exemplo, a gestão de acesso. Tá? Então, isso é uma coisa que é inegociável, a gente tem que ter o poder de fazer o julgamento ali de tudo que está sendo provido em termos de acesso, seja usuário, serviço para serviço, etc. Arquitetura também de data lakes também envolve muito gestão de acesso, tá? E aí vou listar aqui outras coisas. Automações, não tem como não trabalhar nisso. É perigoso, porque a partir do momento que você cria uma automação lá, se você não cuidar daquilo, você pode quebrar alguma coisa. Porém, é uma das coisas que salvam muito na hora de fazer o enforcement ali de controles de segurança, né? Mas, assim, mesmo dentro da nuvem, a gente sempre encarou a nuvem como um extensor do nosso data center, assim, e não olhando para cima, como botam nos PowerPoints, mas sim ali como um extensor do nosso data center, protegendo ela também, né? Mas, assim, realmente tem muita tecnologia nova, cheio de poréns, né, que também dificultam a consolidação que a gente estava falando no início, ou seja, é realmente muito mais complexo, precisa de uma equipe especializada, cuidando disso, fazendo a governança da nuvem, governança de budget. Hoje, as áreas de FinOps, assim, acho que não tem ninguém que
que tem uma grande adoção à nuvem, não tem uma área de FinOps para cuidar de custo. E é realmente assim, é mais uma novidade aí no mundo de TI, né, essa área de FinOps. Então, mas assim, aí você vai ter lá Infra as a Service, você vai precisar de tudo. Tem que ter o EDR, XDR, tem que ter a saída de internet tem que estar controlada, a parte de APIs, né, que tem, assim, hoje em dia é absurdo, é quase que desumano controlar, e API, e todos os outros serviços que geralmente são como serviço publicados, né, assim, sem alguma, se não tiver governança, você não consegue segurar, você perde realmente a mão, né? E aí vem toda a parte de cultura aí, que eu gosto muito de falar, que o Omar falou, realmente um desafio enorme para a gente, disseminar a cultura, fortalecer a cultura de segurança. Não tem jeito, a gente tem que cercar de todas as formas, seja com treinamento, seja com muito treinamento, né, com educação, com programas de Security Champions, distribuindo times nas squads, criando política de consequência. Esse cenário de cultura está bem desafiador, mas eu vejo também uma evolução do outro lado. Não só a gente está tendo que subir, mas o board, o desenvolvedor, todo mundo, eu sinto uma conscientização do outro lado também, muita gente aprendendo sobre security first, sobre o quão perigoso pode ser um ataque, que no final está todo mundo no mesmo barco, né? Valeu, Gabriel. Obrigado. Acho que contribuindo um pouquinho, até pegando um gancho que o Gabriel falou, essa parte hoje para a gente é um desafio muito grande, né? Hoje é global, então a gente usa a Google, né? Então, quando a gente fala em gestão de acesso, é um problema não só na estrutura do back-office, mas para o front também. Então, a gente tem a proteção dos próprios consumidores, os clientes, a gente tem uma base, né, de clientes do e-commerce muito grande, mas eu acho que essa questão do Secured by Design, né, eu acho que essa conscientização de colocar para evitar uma vulnerabilidade é muito forte. Então, quando a gente fala em gestão de acesso dentro da nuvem, né, agora tem o CNAPP, né, as questões nativas de Cloud Protection, tem um tema, um conceito bem novo, que é o Entitles Management, né, que é para quem tem super privilégio dentro da nuvem, e eu acho que é uma coisa que eu realmente gostaria de colocar, porque é super importante. A gente já sofreu, então, a gente teve no Big Brother Brasil, esse ano, né, e aí teve uma preparação muito grande em relação a APIs. Hoje o dev vai lá e coloca uma API do nada, né, eu também cuido da área de privacidade, então você fala, putz, será que está transitando alguma informação pessoal ou sensível, né? E a gente vê que tem um ataque muito forte nessa parte das APIs. Uma coisa que a gente viu lá também é FinOps. Então, assim, se aumenta o uso do cloud, a galera usa desenfreada. Então, realmente tem que ter um olhar cirúrgico ali, né? Porque senão o pessoal fala, está em cloud. Porque quando era on-prem, você fala, tem que comprar o hardware, você tem que alocar. Então, é mais tangível. Né? Em cloud, você aperta o botão e você vai escalando máquina. Às vezes não usa quando você vê o custo tá lá em cima. Né? E um outro ponto, eu acho que para fechar assim, essa questão da posição da cloud, eu tenho muitas horas de voo com Fortinet, então né, a gente tem muita utilização. Uma coisa que eu fiquei surpreso é porque eu conheci o Fire só as caixinhas, que a gente tem mais de quase 1000 lojas, né? E como é que evoluiu isso? Como é que a gente, né, a questão do Software Delivery Network. Então, hoje eu vejo assim, uma modernização, né, do Fortinet, firewalls virtuais, né, usando com Terraform, nível de aplicação, que é para realmente defender o perímetro, né, na camada de aplicação e não só aquela layer de segurança. Então, acho que isso é um pouquinho para contribuir. Eu só queria pegar a carona aqui no tema de FinOps. A gente breve deve divulgar um case aí, a Natura tem uma maturidade já bastante grande nesse tema. A gente também começou essa jornada de cloud lá em 2017 e aprendemos também, né, o que é não controlar custos também em nuvem. Então, FinOps é uma disciplina, né, você precisa de pessoas muito conectadas com o negócio, para você discutir com o negócio mudanças que você vai fazer na arquitetura para ter melhor eficiência de custo. Você precisa de ferramenta também e processo, né? E eu acho que a dica, às vezes eu vejo alguns grupos, outros CIOs falando, poxa, eu vou ter que sair da cloud e voltar para o on-premise, que eu não estou conseguindo pagar a cloud. A Natura hoje, eu acho que
por volta de 80% também do nosso workload já está em cloud, distribuído em algumas clouds. A gente ainda tem ambiente on-premise, a gente comprou a Avon ainda tem mainframe rodando, então é um ambiente bastante heterogêneo, mas eu acho que o benefício que a gente obtém com o FinOps, a gente consegue reinvestir em segurança, inclusive. Porque ao você ter aquele workload de forma muito eficiente, bem controlado, desligando nas horas não úteis, por exemplo, os ambientes de desenvolvimento, aos finais de semana, você consegue reverter esse saving em investimento em segurança. E aí começa a aparecer no orçamento oportunidades para você reinvestir. Então, acho que FinOps, assim, não comece a sua jornada de cloud sem começar por FinOps. Tudo bem, todos os cloud providers oferecem mundos e fundos, né, de tecnologia, de inovação, tudo é muito verdade, mas antes de começar, estabeleça uma disciplina de FinOps. Nem que seja uma pessoa para começar, e depois você vai ampliando isso. É interessante, Mark, que você falou uma coisa muito real, né, que eu também vejo nos clientes, né, que nós falamos da nuvem como se fosse uma única coisa, né? E na realidade, eu uso a analogia seguinte, né? Quando você vai para um data center, você não encontra lá todos os servidores que são do mesmo fornecedor, do mesmo modelo, né? Você encontra uma bagunça de coisas aí, né? E a nuvem é a mesma coisa, porque as companhias vão para o processo de aquisição de diferentes tempos, até porque compram uma outra empresa, vem com um outro fornecedor. Então, traz um pouco mais de complexidade, né? Falando de novo do primeiro ponto, né? Então, aí, um pouco como os times trabalham, né? Com as tecnologias de segurança, né? Será que aproveitam as ferramentas que já tem os fornecedores de nuvem? Será que usam uma outra ferramenta, né? Que consolidam com os fornecedores, né? Como é que vocês estão vendo nesse ponto aí? Sobre o... Se vocês aproveitam as ferramentas das nuvens, quanto vocês aproveitam as ferramentas que já tem nas nuvens na parte de cibersegurança, quanto vocês tentam usar uma única tecnologia ou consolidar essa tecnologia para essa jornada aí para a nuvem, né? Entendi. Não, a gente não tem condições de ter... Vou dar um exemplo na Amazon, por exemplo, a gente tem lá o GuardDuty, né, aquela solução acho que pega por comportamento e, ao mesmo tempo, a gente tem uma outra solução de postura, de cloud compliance, né, que a gente fala, que faz remediação, encontra vulnerabilidade, faz um monte de coisa. Mas a gente não consegue, por exemplo, tomar a decisão de eliminar o GuardDuty porque o outro não faz comportamento. Então, assim, E aí, como eu falei lá no início, o que rege essas decisões é a régua, né? A régua está muito alta, fica difícil a gente encontrar uma solução que realmente consolide tudo e atenda às nossas expectativas, entendeu? Então, estou dando só um exemplo aqui de outras coisas também, entendeu? Então, é uma agenda que a gente tem, mas muito difícil a gente abdicar de alguma coisa, ainda mais em mercado financeiro, no cenário de banco. Hoje a gente tem como ameaças principais, né, obviamente, para todo mundo, a parte do e-crime, que a gente chama, que é ransomware, etc., malware stealers, aí, esse ano está fortíssimo, roubando credencial, informações importantes, assim, valiosas para depois ser usado em outras atividades, para montar a base, etc. A gente tem a ameaça de e-mail, que a gente chama de business email compromise, tem até um nome para isso, que são e-mails fraudulentos, tentando fazer um resgate, uma transferência de um fundo. Isso acontece muito. Tudo isso usa, apesar de ter uma cara de fraude, tem técnica sofisticada de ataque no meio. Isso que está o diferente hoje em dia, entendeu? O que a gente chama hoje em dia, a gente chama de fraude de cyberfraude, inclusive. Porque, enfim, todas as etapas ali as envolvem técnicas de ataque sofisticadas, engenharia social e entendimento de lógica de negócio. Então, assim, os nossos próprios testes de penetração, os pentests, a gente tem hoje feito em conjunto com a área de fraude para trazer mais malícia ao teste de penetração, entendeu? Então, eu estou contando essas coisas aqui porque realmente a barra está muito alta. Então, esses poréns que a gente tem nas tecnologias de TI, a gente tem que contar com todos eles para estar bem hardenizado ali o ambiente inteiro, entendeu?
Valeu, Gabriel. E aí, deixa eu pegar um ponto aí, né, que você falou um pouco da sofisticação dos ataques, né, que às vezes ficam cada vez mais complexos, né, até para nós nos defender, né. Então, eu queria aproveitar isso para perguntar para vocês onde estão vocês na jornada de automação, né, diante desses ataques. Não sei se o negócio está pedindo para vocês incorporar alguma coisa de AI. Cada vez que eu vou para uma reunião, eles falam, me fale de AI, eu não sei nem para quê, mas eu quero ouvir alguma coisa que diga AI, não? Então, não sei, às vezes até a gente pede, mas não sabe para quê, né? Então, não sei se vocês estão procurando ferramentas, se vocês já têm ferramentas para automatizar essa resposta que nós temos ante incidentes ou queda do negócio, né? Não sei, Omar, se você quer começar aí. Diferente do metaverso, que foi mais buzz do que entrega de fato, né? Eu acho que o Generative AI, eu acho que isso é incontestável, né? Eu acho que veio para ficar, bastante aceleração. A gente fez uma prova de conceito recentemente para desenvolvimento de um produto, coisas que a gente levava meses, 18 meses para desenvolver determinadas funcionalidades, a gente conseguiu em 43 dias. Então, de 18 meses para 43 dias em produção de código, é uma otimização fantástica. Mas eu estou muito ansioso para ver Generative AI como ferramenta de proteção. Eu estou buscando, observando o que é que tem sido feito no mercado, para que ela seja retroalimentada e aprenda rápido como deter determinados comportamentos, né? Obviamente, a gente sabe que tem um cientista famoso que diz que não tem nada de artificial nem de inteligência, que é pura estatística e probabilística. Mas, de fato, observar o comportamento, né, daquele tráfego, daquele ataque e tentar conter, aprendendo, né, de forma contínua. Então, eu tenho bastante ansiedade para ver esse caso de uso já sendo colocado em prática e, de novo, trazer otimização de custo e eficiência para a operação. Muito obrigado, Omar. Acho que falando desse tópico, né, puxando um pouquinho lá para trás de Threat Intelligence, depois que o cenário veio a pandemia, então a gente vê que potencializou, né, o cybercrime para fraude. Né, como o Gabriel falou, a gente também tem uma divisão, um time pequeno de cyberfraud, linkando com prevenção a fraudes. Então, isso aumentou muito dentro do e-commerce, fraude contra cupom, e etc., contra os nossos clientes, roubo de credencial. Então, assim, hoje a gente tem uma resposta a incidente recorrente, né? E aí, tentando conectar isso com IA generativa, para o nosso contexto do varejo, eu vejo que as áreas de negócio já tentam produzir algumas provas de conceito, principalmente para acelerar a experiência do cliente, né? Então, quando eu vou buscar algum produto dentro do chatbot, a gente tem a Karina, como é que isso poderia, né? Eu vou perguntar a voltagem de um produto, hoje você precisa falar com o atendente, né? Será que a IA generativa poderia ajudar? Eu acho que isso é um ponto. Para a segurança, eu vejo, pelo menos no contexto do grupo, isso a nível global, é bem embrionário, né? Mas o que eu também estou ansioso para ver isso funcionando na orquestração de resposta a incidente. Eu acho que isso ajudaria muito. Hoje a gente vê muitos pontos, né? Então a gente tem o SOC global, tem o time de resposta a incidente local, né? Depois tem o post-mortem. Como é que a gente poderia acelerar tudo isso? Eu vi uma passagem de uma matéria da Forbes falando que a IA generativa para cyber seria como dar superpoderes a um analista, né, a um consultor, alguém do time. Então, esse é o entusiasmo que eu acho que a gente tem em segurança, ver como é que isso vai materializar. O AI, ele é um grande... A expectativa é que ele seja um grande descomplicador das coisas. Parece até aquela propaganda da Tabajara, né? Assim, é impressionante realmente o AI, mas assim, a aplicabilidade é absurda, né, as possibilidades, né? Eu queria um AI para falar com a minha esposa, entendeu? Para discutir com ela, vamos dizer assim. Mas a expectativa, assim, realmente, proteção, você pega quando você está respondendo um ataque, quando você está fazendo uma investigação, não é fácil, né? Quantas pessoas estão... quem é que está fazendo uma transação aí de várias transações ao mesmo tempo de menos de R$1 para testar alguma coisa? Poderia fazer uma pergunta dessa num prompt, né, que nem é o ChatGPT, e ele me dizer. Essa seria uma expectativa muito grande minha da AI estar ajudando a gente com alguma coisa. Mas é isso, lidar com um volume de dados muito grande é a dificuldade que a gente tem, e é onde está a maior expectativa da AI ajudar com
eu acho que a gente ainda vai realmente tirar muito proveito da AI. Nós aqui que temos cabelo branco, acho que a gente ainda não vai pegar a fase apocalíptica do AI, mas a gente vai... tem realmente uma expectativa muito grande de ajudar nisso, né? Um SOC nível 1, né? A parte de SOC nível 1 ali é impressionante com a aplicabilidade, né? Hoje você tem lá, vou dar um exemplo aqui, você tem um CIEM, aí ele tem a linguagem, não vou falar o nome, mas tem a linguagem própria, e aí para fazer uma busca, tem um negócio, parece que você está criando um programa para fazer uma busca no CIEM, e imagina você poder fazer uma pergunta simples, né? Tipo, pô, posso ir embora? Tem alguma coisa acontecendo? Ele fala, não, beleza, pode ir embora. Essa é a expectativa, né? Porque hoje, algumas pessoas lá da minha equipe foram na DEFCON agora, e tinha muitos falavam em AI, porque realmente, como você falou, é a palavra do momento, quem não estiver falando nisso está fora. Mas a maioria das soluções ainda eram machine learning, aprendizagem de máquina. Acho que umas 4 ou 5 eles falaram que realmente tinha alguma coisa de generative AI, né? Porque o machine learning é uma sub-área da AI, né? Você tem ali ainda, sei lá, a parte de rede neural, tem a parte que compõe, né? Análise fuzzy, né? Para lidar com as incertezas, etc. Então, isso que é a pegadinha também que a gente tem que estar de olho para ver realmente o que vai ser. Mas, assim, o board está pressionando. Eles querem que a gente diga que... Imagina agora vai vir a fase de orçamento e você tem que colocar alguma coisa que você vai fazer. Porque imagina lá em novembro do ano que vem você não previu que tinha alguma coisa. Então, esse é o nosso desafio. Valeu, Gabriel, muito obrigado. A gente está com pouco tempo, mas eu não queria encerrar o painel sem falar de uma coisa muito importante, né, que são as pessoas, né? Eu acho que nós todos, imagino também a gente aqui presente, sofrimos de algum jeito, né, o falta de o déficit de talento na área de cibersegurança, né? Até para a Fortinet às vezes é difícil contratar e reter pessoas, né? Então eu queria perguntar para vocês se vocês estão sofrendo isso nas suas empresas e se tem algum tipo de estratégia, iniciativa para reter as pessoas, né? Renan, não sei se você quiser começar aí. Bom, bem rápido, a gente sofreu bastante com isso há uns 2 anos atrás. A gente lançou um programa no mercado, chamado Programa de Talentos. A gente abriu 10 posições, né, para a área de cibersegurança e privacidade. Então, a ideia era realmente colocar o skill para essa pessoa necessária. Então, era treinar, era capacitar e atrair para dentro do grupo, né? Então, a gente ofereceu, a gente tem a conexão com o global, com outros países. Isso acabou realmente atraindo, né, as pessoas e fazer a capacitação adequada, né? E, óbvio, depois tem o desafio de fazer retenção, porque você vira uma universidade, capacita, depois as pessoas querem ir para o mercado. Então, acho que esse realmente é um desafio de todos nós, mas tem que ter uma iniciativa. Se não tiver essa capacitação e oportunidade, é realmente difícil pescar alguém já capacitado no mercado. Obrigado. Gabriel. Não tem uma fórmula única. A gente trabalha tanto com desenvolvimento de talento, a gente faz muito isso. É o segundo ano que o BTG participa, inclusive, de um outro evento, o RoadSec, que é um evento hacking. Estão angariando, levantando a bandeira de segurança, enfim, eventos em universidades a gente faz também. A gente faz Capture the Flag em universidades, trabalha junto com o movimento Empresa Júnior. Então, assim, tem de tudo isso para captar talento. Agora, a gente não consegue fugir, não tem como só lidar com desenvolvimento de talento. A gente tem que ter gente sênior, e aí, nessa hora ali, é uma guerra que tem no mercado, realmente, que fez subir, inclusive, o salário, né, do profissional de segurança, mas não tem como, ainda mais como, de novo, falando de um banco, a gente precisa desse profissional também, né? A área gestora ali tem que ter uma vivência muito boa. Valeu, Gabriel, obrigado. Bom, estamos com o tempo já encerrado, mas rapidamente, acho que o problema de hoje está dado, né? O Brasil precisa de mais de 200 mil pessoas na área de TI por ano e forma menos de 50. O problema de hoje está dado e, como falou, são várias fórmulas, retenção de talentos, desenvolvimento. Agora, a Natura também está olhando mais para frente, também. Então, hoje a gente tem 2 milhões de consultoras e consultores de beleza no Brasil, vendendo produtos Natura e Avon. Então, a gente está desenvolvendo agora um programa de capacitação dos filhos e filhas
dessas consultoras em tecnologia. Então, vamos lançar o programa para treiná-las e capacitá-las para olhar o futuro, que o problema de hoje já está dado, né? Vamos tentar nos antecipar a falta de mão de obra de tecnologia no futuro aqui no Brasil. Muito obrigado, Omar. Bom, a gente já está sem tempo, então, Omar, Renan, Gabriel, muito obrigado pelo seu tempo, por compartilhar as suas experiências conosco. E, bom, obrigado a vocês também, né? Uma salva de palmas para vocês.